com esses garotos aí a gente tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade. Aí daqui a pouco o presidente vende, aí por que vendeu? Entendeu? As coisas vão melhorar, pode ter certeza. E que tudo que o torcedor quer é que a equipe vença. Eu queria emendar aqui, pessoal, tá? Eu não vou botar toda a coletiva, e como a gente está fazendo esse pós-jogo hoje, a maioria de vocês já viu, eu já vi a coletiva, eu botei esse trecho. Eu queria colocar um outro para esclarecer um ponto de vista meu. Atenção, é uma leitura minha e não tem pretensão nenhuma de ser verdade absoluta, é apenas uma leitura, porque eu vejo pipocando muito nas redes, em diversos lugares, né, escrito e falado e tal, essa questão de vaia, de perseguição, de ontem, Martinelli, e eu tive uma visão um pouco diferente. Eu tive a impressão que o Renato estava separando vaia, perseguição e da capacidade que alguns jogadores têm a mais ou não de suportar esse tipo de, aspas, pressão ou momento dentro de um estádio. Ele fala isso de início. Eu procuro estar muito atento à fala para não deixar a minha paixão interior tomar a dianteira e acabar entendendo errado e projetando um conteúdo defensivo. O que eu quero dizer com isso? Que o Renato está no início do trabalho. Eu acho que estava enfatizando muito mais a capacidade que alguns jogadores têm de lidar com o revés da vaia, que ninguém gosta. Quem é que gosta de vaia, né? Ninguém gosta. Mas é uma manifestação antiga, um direito. O torcedor vai a hora que quiser, né? Eu tenho a minha posição pessoal a respeito disso, né? Tá? Mas cada uma, a pessoa pagou o ingresso, tal, ela é livre para vaiar. Tá? Mas a observação dele não foi sobre vaia. É isso que eu estou pontuando. A observação dele, o acento é sobre perseguição. E é aí que entra uma problemática que é uma polêmica, é um debate, digamos assim, dentro da própria torcida do Fluminense. O Renato, inclusive, chega a falar o exemplo, né, que nós já vivemos, alguns, de daqui a pouco vende o jogador, né, vai embora, e há casos em que fica a saudade, né? Arrebenta em outro time, volta no sucesso, às vezes é campeão brasileiro, Libertadores e tal, arrebentando, comendo a bola, porque é jogador, e teve um momento, talvez, né, de uma baixa tolerância, de uma baixa paciência com aquele atleta, e que, lembrando, o Renato enfatiza, ele, jogador, para quem não viu, eu lembro, eu acho que o Vitor, você pegou o Renato ainda, o Vitor, jogando? Você pegou, né? Eu comecei a acompanhar no futebol com mais atenção início da década de 90, então eu peguei... Então você chegou a pegar. Vi jogando muita bola. Eu peguei a quase estreia do Renato contra o Fluminense no Grêmio em 81, 82. O Renato tinha 19 anos. O Renato acabou com o jogo no Maracanã. Eu me lembro do pessoal falando Renato, a gente olhando, eu era garoto e tal. O Renato acabou com o jogo. O Renato, ele era um jogador que ele não dava muita para vaia. É do temperamento do Renato. O Renato até gostava. Até gostava. O Renato, ele é a personalidade do Renato Gaúcho, né? Então, só para enfatizar o meu ponto de vista, que, atenção, não é verdade absoluta e não invalida posições que conflitem, de modo algum. Esse não sou eu, tá? Mas eu estou querendo compartilhar como que eu entendi a fala dele. Ou seja, separando capacidade de suportar de cada jogador, ele friamente falando, a opinião dele, que ele tem o direito também, de que há uma certa perseguição, ou seja, 2 pesos e 2 medidas, né? E a questão da vaia, opinião dele. Jogador ninguém gosta, deixa para depois e tal. Ele não baixou nenhum decreto dizendo que está proibida de agora em diante. Não, nada. Eu não entendi nada assim. Para fechar, eu acho que foi muito feliz isso que o Felipe Melo falou aqui, ó. Eu acho que o torcedor do Fluminense tem que ter um pouco mais de gratidão pelo Martinelli. E tem que começar a entender esse atleta, esse jogador. O Martinelli, no Mundial, foi o único jogador que o Guardiola perguntou: quem é esse jogador? O Guardiola chega pro Diniz e pergunta: quem é esse jogador? Eu lembro que o Diniz até brincava com ele: você passou de ano, hein? Daqui é só pra frente, vai só melhorar. O Martinelli é um atleta que tiver que defender, que tiver que jogar em qualquer posição, ele joga em qualquer posição em prol do Fluminense, que é o bem maior. O Martinelli é um cara que faz gols decisivos, e esse não é o primeiro gol que ele faz decisivo. É um cara que, quando a torcida vai, ele não faz beicinho, como muitos outros fazem.
Eu já vi atleta dentro de campo fazer beicinho quando vai fazer beicinho, faz gol e não comemora o gol. Ele não. Já vi Martinelli chorar dentro do vestiário por causa de vaia e chegar no outro jogo e correr mais do que todo mundo fazendo, eu vou dar a volta por cima. Então eu considero um grande ídolo do Fluminense, que faz parte desse presente ou passado recente do Fluminense, né, de grandes conquistas. E sem dúvida nenhuma pelo grande profissional que ele é. E o grande atleta, mais do que isso que ele foi premiado por esse gol. Aspas pela jogada, né? A bola sobra no pé de quem deveria ter sobrado, realmente, o pé do Thiago Silva, né? Que é um zagueiro, mas tem muito mais qualidade que muitos atacantes por aí, dá um sem pulo. O zagueiro tira a bola em cima da linha e o Martinelli foi premiado pelo grande atleta que ele é. Então era isso, só queria compartilhar com vocês essa leitura, né? Que não custa nada a gente ouvir a opinião do Felipe, que jogou com o Martinelli, que muita gente respeita o Felipe, né? O Felipe empenhado nas campanhas que o Fluminense foi campeão, chegou, ganhou várias taças e tal, ele se manifestando com franqueza, como é o hábito dele, né? O do Renato também, e eu, para deixar claro o meu ponto de vista, Martinelli muitas vezes ele deixa cair, né, o bom futebol dele, eu reconheço esses momentos dele, tá? Mas eu acho que a gente pode refletir sobre isso que eu estou falando, não faz mal nenhum, e não tem nada com referendar a proibição de vaia e tal. Eu não entendi nenhum momento Renato Gaúcho falando isso. Tá? Ele está inclusive separando vaia de perseguição. Tá? Vitão, você ia falar algo antes do Márcio chegar? Eu passo a palavra, Márcio, tá? Eu queria completar duas coisas sobre a questão do Martinelli. Primeiro que você vê, né? Jogador, quando é vaiado, aí o cara é vaiado e faz o gol, aí sai, põe a mão na orelha, afronta. Não, ele exalou a alegria ali de fazer o gol pelo Fluminense. Isso mostra muito da personalidade dele. E outra coisa, gente, que assim, opinião é uma coisa que a gente gosta ou não. Tá? Eu posso virar aqui, dar uma opinião, e aí tem várias pessoas aí no chat, uns vão concordar, outros não. Agora, o dever de respeitar a minha opinião, todo mundo tem. As pessoas estão confundindo um pouco isso, discordância com respeito. E o que mais me assusta é esse ódio em torno do torcedor. Gente falando em morte, em agressão, brigando por causa disso, de perseguição. Eu acho que a torcida do Fluminense, todo mundo quer um bem comum, que é o Fluminense jogar bem, que é o time desenvolver. Então vamos descer as armas, gente. Vamos levar para um debate produtivo as questões do time. Que bom que hoje nós temos ali o Bernal, o Martinelli, o Hércules, temos o Wallace Davi ainda para ser trabalhado, para subir, temos material humano para montar uma cabeça de área legal. Vamos dar uma arrefecida nesse ódio e vamos para uma discussão mais respeitosa. Opiniões, elas podem ser diferidas, mas elas precisam do respeito recíproco. Para aí sim a gente ter uma discussão inteligente. E eu acho que essa questão do Martinelli está partindo para um ódio, uma coisa totalmente desproporcional em torno da atuação de um jogador. Isso está saindo fora do controle e nós temos a gente que põe aqui a cara, todo mundo que está nos canais, a gente tem que jogar uma água nisso, entendeu? E trazer isso para uma discussão de futebol, uma coisa natural. A gente está falando de um entretenimento, a gente está falando do nosso time jogando em campo, né? E tem muito ódio em torno disso, tá exagerado, tá chato, tá cansativo, aquilo que não seja uma discussão inteligente.